Eu sou Carlos Alarcão, da Quitanda da Leitura, e o que me traz a vocês é o curso Muda de Palavra, que foi selecionado pelo Cultura Presente nas Redes. Esse é o segundo módulo, né? O primeiro homenageava a mestra Fátima Miguez. São duas mestras e um mestre, né? O módulo que se inicia hoje é o módulo Nelson Sargento, e o terceiro será Mãe Senhora, grande mestra mágica de tanta importância cultural para o Brasil. E pensando nesse encontro de hoje, eu queria trazer o pareado, né? Essa coisa do par que vai estar presente nas frutas, uma menor, outra maior, nos objetos que se aproximem, ainda que com fazeres tão diferentes, né? Então, como é que isso se dá? Está aqui, né? Tá na mesa da Quitanda, né? Vai ter um boneco de autoria, né? O boneco da Letícia Gelli, um bonecão que eu acho de cerâmica, né? Mas que cabe na estante, que cabe no fazer, né? Que cabe no estar junto. E junto a ele, junto a esse boneco que eu gostei tanto quando eu fui a Tiradentes, quando eu fui, né? E conheci esses bonecos dessa artista, né? Eu fiquei encantado. E anos depois a minha filha me presenteou, por causa dessa mania da Quitanda, ela me presenteou com essa berinjela pote, né? De porcelana, né? De louça, né? Que nunca foi para guardar nada, foi para fazer para o boneco da Letícia Gelli. Quando a Maria me deu, né? Quando eu ganhei de presente de minha filha, eu pareei ele com esse boneco e ele para sempre ficou pareado ali, né? Então, essa coisa do lá e cá, né? O menor e o maior. Porque o menor e o maior traz claramente a calunga, o extrato, o mais pequeno, né? É isso que eu queria falar hoje, né? Como é que o menor tá... como a rainha do maracatu, né? Quando ela vem com a boneca à mão, aquela boneca que a rainha do maracatu traz à mão, é ela em menor, é ela em extrato, né? É ela ali diminuída, né? Diminuída no melhor sentido, né? Daí o extrato, né? O perfume mais concentrado, né? Ela está ali no perfume mais concentrado. Ela é a calunga de si mesma. É o 3x4, é a identidade daquela personalidade, né? E ninguém melhor para explicar um pouquinho, para entrar um pouquinho nesse pareado, nessa calunga, na calunga de louça que a Gal Costa cantava e que marcou a minha infância de uma tal maneira, né? Quando ela diz que ela é calunga de louça, tenha cuidado comigo, né? Se não tiver cuidado comigo, eu não sou mais seu, né? A minha mãe dizia que a grande implicância dela com as bonecas de louça era que só duravam o Natal, não chegavam ao Carnaval para minha mãe, e daí a preferência dela sempre foi as bonecas de pano, as bruxas, né? Porque ela não tinha esse cuidado todo e isso dava uma bronca danada nela pelas bonecas de louça, pela calunga de louça. Se você não cuida bem, ela deixa de existir. Então é um aviso, né? Vai devagar que eu sou calunga de louça, né? Eu quebro à toa. O sexto de hoje traz isso aqui, ó. Traz o objeto mágico, o objeto de bênção de hoje, para que eu possa tomar bênção a esse grande mestre, Nelson Sargento, a quem pessoalmente eu tive o prazer de trabalhar a convite da nora do Nelson, a Lívia, né? E o filho do Nelson, o Ronaldo, na Mangueira, né? No Museu do Samba, na Verde Rosa. O objeto mágico de hoje é uma coisa que todos da minha geração para cima vão conhecer bem, os outros nem tanto ou nada, né? Que é um gravador. Exatamente isso. Tomo bênção a Nelson Sargento, tendo em mãos um gravador. O gravador que a gente abre,
Opa, gente, não está querendo abrir? A gente abre e dentro dele tem a fita cassete, né? Onde a fita vai estar com tudo registrado, né? Esse é o gravador. Bom, o Nelson, quando tinha até os seus 12 anos, morava no Morro do Salgueiro, né? E ele vai para Mangueira com essa idade, acompanhando Alfredo Português. Alfredo Português foi o pai do Nelson. Isso porque o Nelson não gosta da palavra padrasto, né? Ou é pai ou não é, né? E o Alfredo Português foi o pai do Nelson. Pai é mágico, pai é exatamente isso, né? É respeito, é passar, é educar, é ser pai. E o Alfredo Português, dessa forma, jamais poderia ter sido um padrasto, porque ele foi o pai do Nelson. Então, e o Alfredo Português já era um grande compositor, que em Mangueira, né, tinha por seus amigos de parceria, de samba, Cartola, imagina, né? Nelson Cavaquinho, Carlos Cachaça. E o menino Nelson que estava chegando à Mangueira, esse menino participava desses encontros, como isso aqui, como um gravador. Ele ouvia tudo que estava sendo composto, né, as parcerias todas ali, sambas, né, acontecendo, e ele gravando. Não só gravando, como indo à parte mais alta do morro, chamada Santo Antônio, para comprar. Eu gosto muito de Santo Antônio, tá? Daí tá geograficamente homenageando o santo também aqui, que eu tenho simpatia. Para comprar um salaminho, para comprar uma bebida, ia ao mais alto do morro para poder estar trazendo essas coisas para o encontro majestoso do samba verde-rosa. Está acontecendo. E gravar, porque a bebida e o salaminho iam muito, e as conversas eram tantas e os sambas eram tantos que precisava que alguém, para além do fazer, registrasse aquilo, gravasse aquilo. E é isso que o Nelson Sargento começa fazendo lá com seus 12 anos, recém-chegado à Mangueira. Isso vai fazendo dele um gravador, um guardador de samba. De tal forma e né, tais maravilhas saíam desses encontros que já o Nelson, já grandinho, já dono do seu fazer, já não mais um menino gravando, né? Uma vez ele toca um samba, né, muito bonito, em presença do grande mestre Cartola, que de Carlos Cachaça, de Nelson Cavaquinho, de todos esses, a relação que eu entendi, né, a relação de grande mestre, né, do extrato, né, do Cartola está no Nelson. Né, o grande mestre do Nelson é o Cartola. Assim como eu entendo que para o Tantinho da Mangueira fica sendo o Nelson, porque é isso, né, o tempo é o Sá, né? O tempo é o 9, o tempo é o espiral, né? O tempo é o vento, é as marés, né? O tempo é de maneira nenhuma segurável, né? E ele, de mestre, de discípulo, vai para mestre, que passa a ter discípulo como o Tantinho da Mangueira, né? E tantos outros, né? Bom, o Cartola, ouvindo o Nelson já tocando, fica entusiasmado com o samba muito bonito que o Nelson está tocando, e ele vai conversar com o Nelson Sargento sobre esse samba tão bonito, e o Nelson diz, o samba é seu. E o Cartola fica, o samba é seu. E assim como esse, eu tenho outros aqui, ó. E se não me engano, né, e preciso dizer se não me engano, mas quase certo de que não estou enganado, essa jocosidade, né, essa brincadeira, esse humor muito bem temperado, né, muito bem animado do Nelson Sargento, claro, sempre foi dele, né, a identidade dele, né, digital dele, né,
Então ele diz para o Cartola, já pensando numa possibilidade, né, de fazer a segunda parte, né, eu tenho muitos outros, né, se você quiser eu tenho muitos outros aqui dentro. E de tal maneira que quando o Cartola já não está mais, né, nesse mundo verde-rosa daqui, né, está no mundo verde-rosa superior, né, a Dona Zica chama o Nelson para que o Nelson, né, traga coisas inéditas do Cartola que ela sabia que estavam lá no gravador do Nelson Sargento. Então, a primeira grande homenagem que esse módulo traz e aponta é o quanto é importante que sejamos gravadores dos nossos mestres, né? Então, nesse sentido, iniciando o módulo passado, né, e no módulo passado tendo falado um pouco também, né, do cajado e o porquê da bênção e o cajado dedicado então ao Nelson Sargento, eu quero mostrar a vocês ainda do módulo passado a apostila que eu tinha falado da Fátima Miguez, né, a literatura infantil na sala de aula. Era essa a apostila, né, da mestra, a literatura infantil na sala de aula, que transforma-se nesse livro, que recebe o selo, o prêmio altamente recomendável pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, né, que é Nas Artes Manhas do Imaginário Infantil, o lugar da literatura infantil na sala de aula. Esse lugar, né, que é esse subtítulo do livro, esse lugar é que foi de uma importância danada para a Quitanda, a ponto de entender que não se encerra a literatura na sala de aula e a literatura vai aonde ela puder estar, ou onde ela for desejada, ou até mesmo onde ela desejar estar, né? E pensando nesse pareado, né, que eu aqui me faço discípulo da Fátima, foi o meu início de tudo, né? Tomo bênção ao Nelson Sargento, que foi discípulo do Cartola e que tem como discípulo o Tantinho e que tem esse mundo verde-rosa para a gente, mas o fazer de hoje é esse. Que mestre eu tenho, de que mestre eu sou gravador? De quem eu quero repetir histórias? Por que as minhas histórias têm essas cores, né? Esses nomes, né? A Fátima Miguez pega o Cores e Nomes do Trem das Cores do Caetano, né? Traz a música para dentro do livro, para análise literária, e essas cores da cidade que se distancia tanto, né, entre o Salgueiro e a Mangueira. Isso está refletido no samba do Nelson, isso está refletido na vida do Nelson Sargento, isso está representado nas telas do Nelson Sargento, que mundo ele conseguiu transpor, que discípulo, que garoto era esse que já prestava atenção num caminho tão distanciado entre um morro e outro. A distância de um morro para o outro que fisicamente não é. Se você pega a Avenida Maracanã toda, com disposição você vai a pé da Mangueira, do Salgueiro à Mangueira ou da Mangueira ao Salgueiro, né? Mas quantos edifícios, né? Quantos shoppings, quantas galerias, quantas vilas, né? Quanta vida diferenciada, né? Pautadamente diferenciada existe entre esses dois morros, né? Entre esses dois morros há uma universidade, né? A UERJ está ali, né, entre esses dois morros. Que diferença, né? Ou que acesso tem esse morro, que acesso tem esses morros a uma universidade que eles poderiam ir a pé. É tanta diferença, né? É tanta distância entre um morro e outro. E o Nelson sempre prestou muita atenção nessas viagens, nesse deslocar-se de um morro para o outro, né? E traz isso para as tintas porque é bom que se diga, eu não sabia, eu descobri isso há bem pouco tempo, grande artista plástico que o Nelson Sargento é, né? Bom,
pensando nesse pareado, pensando nesse Cartola Nelson Sargento, pensando nessa fruta menor e maior, nessa rainha do maracatu com a calunga na mão, com a calunga da Gal, eu queria trazer para vocês o que eu entendo. Veja, isso é uma leitura bem particular da quitanda, né, e é um entender literário bem quitandeiro, e assumo ele, né? Eu entendo que o Reginaldo Prandi fica sendo uma calunga muito grande do Pierre Verger, né? A ponto de os dois terem tratados importantíssimos dessa literatura vinda de África, né? Dessa literatura nascida no Brasil, mas originada em África, continuada no Brasil, que por ser maioria nunca ganhou isso aqui que eu tenho em mãos, que é a grande quitanda da literatura. Toda literatura merece um livro. É muito claro que não se existe a narrativa pelo livro, né? O livro existe pela narrativa. Sim, isso é claro. Mas é bom que a gente pense, sim, isso é claro. E quais mitologias nós conhecemos em Iorubá? A gente conhece mitologias nórdicas né? Tantas mitologias, né? Da grega, né? As nórdicas lá dos vikings, né? Conhecemos Thor, Odin, né? Ló, e conhecemos tão pouco as iorubás. Ela chega tão pouco a lugares como as bibliotecas e as escolas, e quem começa a furar isso é o Pierre Verger, nos anos 50, depois de séculos dessa literatura já no Brasil, é o Pierre Verger que vai trazer essa mitologia, essa literatura garantida à academia. E esse fazer se faz presente de novo com o Reginaldo Prandi, né? E bem como lá no Pierre Verger há uma versão infantil ao seu livro, né, com desenhos de Caribé, aqui a gente vai ter essa versão infantil com desenhos do Pedro Rafael. E primando por esse pareado, a história de hoje, que eu quero dividir com vocês, pensando nesse menor para o maior, o herborista que não cortava as plantas. Ossan era o nome dele, e ele trabalhava para Ifá, o adivinho. Um dia ele foi à floresta, e lá Ossan conheceu Aroni, conheceu a si mesmo, conheceu o mais mágico de si mesmo. Ele conheceu o seu extrato, e aliás, em se tratando de um herborista, o perfume vem da erva, vem da flor, vem da planta, vem da madeira. Ele conheceu o seu extrato, ele conheceu o seu dundum calunga, o mais preto de si, a essência de si, o mágico de si mesmo. E lá, com Aroni, nessas coisas mágicas, o Ossan-se Quequerê. Claro, quando eu digo Ossan-se Quequerê, já saiu o Saci Pererê. O Saci Pererê nasce de Ossan-se Quequerê. Aroni, o de uma perna só, ele não perdeu perna alguma, o de uma perna só. E ele apresentando as plantas e o poder que cada uma tinha. Um dia, Ifá resolveu limpar o seu terreno. E chamou Ossan para que roçasse o mato de suas terras. Diante de uma planta que curava dores, Ossan ia dizendo, eu me entusiasmei com Ossan ia dizendo, esta não pode ser cortada, é erva que acalma as dores. A outra não devia ser cortada porque refrescava o corpo. A outra não podia ser cortada porque estancava a hemorragia. A outra não podia ser cortada porque trazia perfume e alegria. Cada erva não podia ser cortada por alguma coisa. E isso foi trazendo muita inveja para os outros que também trabalhavam com Ifá, né?
por exemplo, o irmão de Ossan e Xangô, o que era da justiça, ele não achou nada justo que Ossan tivesse o poder das folhas todas só para ele. Assim, ele fez uma reunião e disse que Oiá, Ayabá Mesão Orum, aquela que é mãe dos 9 céus, dos 9 braços do rio Niger, dos 9 cacos, que ela, feito aquilo que é o vento indomável, o furacão, tomada em tufão, em furacão, pegasse todas as folhas de Ossan para que eles tivessem o poder das folhas. Oiá achou que aquilo estava certo e assim fez. Ventou num redemoinho que vai estar sempre por essa quitanda, o redemoinho pegou as folhas de Ossan e levou para o palácio de Xangô. Ossan, o dono das armadilhas, aquele que está sempre atento, ele entendeu o que estava acontecendo e deu um brado: Euê-Assá, poder das folhas, sagrado das folhas, a essência das folhas. E o poder das folhas, o sagrado das folhas, responderam na hora ao brado de seu dono. E, redemoinho desfeito, as folhas voltaram para o dono. As que ficaram ainda lá no castelo de Xangô, essa não adiantou. Porque elas não tinham Euê-Assá, elas não tinham o poder, elas estavam lá por estar. E acontece que Xangô, Deus da justiça, achou justo que afinal Ossan fosse o dono do poder das folhas, do Eru-Egé, o sangue das folhas, a essência, o extrato, a seiva da folha, essa vai ser sempre de Ossan. E cada um tendo sua folha, na hora de cantar, na hora de fazer o poder acontecer, na hora da sarçanha, é só Ossan, só ele que vai fazer acontecer. Assim, desse jeito, continua sendo até o dia de hoje. Ele dá uma folha para cada um, mas o poder, quando a folha está sendo macerada, quinada, cuidada, esse poder, esse extrato é de Aroni, é de Ossan, é do Ossan Sikekere. E você é Ossan Sikekere, da sua literatura, do seu fazer. É assim, por exemplo, que acontecia com o tio Barnabé. Quando ele ia contar o que esses seus olhos veem, é a fada interior que habita os seus olhos. Ele está repetindo a Rainha Mab, lá de Shakespeare, lá da Inglaterra, né? Ele está dizendo para o menino que o besouro, que o bater do bambu um no outro. O tio Barnabé está ensinando ao menino da saga do Monteiro Lobato, esse menino que somos nós que lemos o Saci, um tratado de filosofia sem dúvida alguma, que é isso, né? Que é a essência, que é o mágico, que é o extrato, que é a calunga, que é o que me representa de menor para ser o maior. Nesse sentido, eu queria ter trazido aqui para vocês, e assim consegui fazer, o livro que eu tinha falado antes e que não estava em mãos, com esses desenhos lindos do Pedro Rafael, como esse aqui, né, que inicia o livro. E é isso. A Dona dos Ventos, que está aqui, ela também se transforma num búfalo e também transforma-se numa borboleta. Que mitologia é essa negada tanto tempo, né? E que agora, pela companhia das letrinhas, ganha o maior sexto merecido a uma narrativa, né? O sexto livro. Isso parece simples? Não, né? Eu acho que para nenhum de nós parece simples, né? Porque tantos séculos
para que essa literatura fosse, no meado do século passado, finalmente garantida, né, por alguém que é iniciado por Mãe Senhora, né? O Pierre Verger é iniciado por Mãe Senhora, esse francês vindo ao Brasil descobre Salvador, descobre o Cabula, descobre a Bahia, né? E descobre essa Mãe Senhora. A mesma Mãe Senhora que vai ter a visita de Sartre, de Simone de Beauvoir, quando estava recém-lançado O Segundo Sexo, para ver quem é essa senhora que com seus 30 e poucos, 40 anos à época, né, 40 anos à época, né, 40 e poucos anos à época, era a senhora de um ebé, a senhora de uma comunidade, né? E essa senhora era a que iniciava Jorge Amado, Caribé, Pierre Verger, Dorival Caymmi, Gilberto Gil, já o caçula dessa gente, né, desse panteão todo aí, né? De quem eu sou gravador, de quem eu sou o extrato, de quem eu sou o Aroni, de quem eu sou o Saci Pererê. Sem dúvida alguma que de Nelson Sargento, sem dúvida alguma que de Monteiro Lobato, porque essa literatura negra, antes de ser representada por Pierre Verger, por Reginaldo Prandi, pela Cléo Martins, deixa eu pegar o livro da Cléo aqui para mostrar a vocês, né, que eu acho que esse foi o desejo maior de Mãe Senhora, que a academia não passasse mais a procurar o sagrado, o mágico, o axé, mas que a academia partisse exatamente desse fazer, do fazer do axé, do fazer do mágico. Assim, a Cléo Martins e o Roberval Marinho e tantos outros partiram do axé para a academia, né? E não a academia para o axé, né? O Opoafonjá baiano, o Opoafonjá do Cabula, o Opoafonjá de Mãe Senhora, é isso garantido. É o livro com a oralidade, né? É a presença, é a quitanda, é a grande quitanda, que é o que eu queria trazer hoje, iniciar hoje esse módulo com vocês, que vai ficar por aqui. A próxima aula está chegando, e na próxima aula a gente vai falar mais do Nelson, mas o que de hoje eu queria trazer, que eu penso ser de grande importância para a nossa análise, né, que é de grande importância para a nossa análise, é esse pareado, esse menor, essa boneca de maracatu, né, esse Saci Pererê. Mais uma vez, tomo bênção a Nelson Sargento, tomo bênção a Lívia, tomo bênção ao Ronaldo, pela possibilidade de terem permitido eu trabalhar como griot aprendiz de Nelson Sargento, no fazer literário da quitanda. Até a nossa próxima aula.